Gente, encontrei aqui um texto fantástico do João César de Freitas Fonseca, Suzana da Rosa Tolfo, Thales de Bessa Marques dos Santos e da Grace Viana Martins. Olha o tema: contribuições da psicologia organizacional e do trabalho para a implantação de uma política pública de atenção à saúde do trabalhador. Não é incrível? Eles dizem na introdução: psicologia do trabalho e das organizações, uma questão plural, tudo a ver, né? Dentre as diversas sub-áreas abrigadas dentro da psicologia, a assim chamada psicologia organizacional e do trabalho pode ser considerada uma das mais complexas, tendo em vista o caráter multifacetado das produções que se apresentam inseridas nesse campo. Trata-se de uma denominação que acolhe tanto investigações e pesquisas científicas, quanto intervenções e práticas desenvolvidas nos mais diversificados contextos, atendendo a múltiplos interesses. Estudos sobre os aspectos históricos da psicologia organizacional e do trabalho são realizados por Sampaio, em 1998, e por Krum, em 2005. Destacam o lançamento do livro Psychology and Industrial Efficiency, de Hugo Mustenberg, 1913. Essa é a primeira referência que nós temos de um livro de assuntos elencados e tratados como um compêndio sobre psicologia organizacional e do trabalho. Hugo Mustenberg, 1913. A primeira publicação da área. A interlocução da psicologia com o mundo do trabalho nesse momento efetiva-se mais diretamente através das práticas de seleção e colocação profissionais, com o uso intenso dos testes psicológicos, não se envolvendo na estrutura das organizações ou no questionamento sobre as relações de poder ali exercidos. Então ainda não era da alçada da psicologia ou do psicólogo interferir nas relações de poder. Mas isso em 1913, né? Então, os autores, o João César, a Suzana, o Thales e a Grace Viana, eles continuam falando. Comentando essa obra, Spink, em 1996, destaca o contexto da relação entre uma ciência supostamente neutra e o campo produtivo da época. Lembrando que, para Mustenberg, a psicologia nascitura, chamada de psicotécnica econômica, poderia atender os objetivos do comércio e da indústria. Mas se estes objetivos são os melhores, não é uma preocupação que deve pesar para o psicólogo. Mustenberg, citado por Spink em 96. Por aproximar-se de forma mais direta e imediata do embate entre capital e trabalho, a POT se defrontará desde seus primeiros passos com as questões pertinentes aos interesses do mercado e seus desdobramentos no embate que afeta tanto o campo científico em geral, Bourdieu, em 75, citado por Hockman, 94, quanto a psicologia em particular, já Piaçu, 1983. Assim é também na primeira metade do século XX que vamos localizar alguns fundamentos de outras perspectivas. Na França, Pulitzer lança as bases da sua psicologia concreta, sustentado principalmente em Marx, abre aspas. Não somos processos psicológicos como percepção, memória, vontade, inteligência, representação. Somos pessoas nas quais nos reconhecemos e em quem foram e vão se construindo e desenvolvendo funções psicológicas complexas, da dinâmica das relações sociais de poder em que se tecem os acontecimentos reais que vivemos. Pulitzer, citado por Fontana em 2000. Sabidamente comprometidos com o ideário de modificação da realidade apresentada e carregando fortes críticas em relação à própria psicologia, os argumentos de Pulitzer exercerão significativa influência sobre Vygotsky, 1929 a 2000, e por conseguinte, sobre os diversos autores agrupados nas chamadas abordagens clínicas
da psicologia do trabalho, ponto a que retornaremos posteriormente. É importante observar que nessas movimentações iniciais da psicologia frente a um campo do trabalho, não está colocada qualquer preocupação direta com a saúde e o bem-estar dos sujeitos humanos, e sim com a eficiência e a produtividade, entendidas como indicadores de um ajustamento adequado aos preconceitos organizacionais. Certamente, a aproximação que a psicologia fará da temática da saúde e segurança do trabalho tem a ver com a própria mudança nos conceitos de atenção à saúde, em geral, e com o complexo enredamento dos vários atores sociais envolvidos nessa trama. Entretanto, precisamos desenvolver melhor nossos argumentos em torno da POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho, como área de conhecimento e como campo de atuação, antes de desenvolver essa perspectiva. No Brasil, os debates sobre a articulação entre psicologia e os espaços produtivos, com mediação da experiência laboral, afetam inclusive a própria denominação do campo, explicitando na linguagem o nível de conflitos com os quais cotidianamente se defronta. Nesse sentido, é possível encontrar referências que identificam esse domínio, ora como psicologia organizacional e do trabalho, POT, ora como psicologia do trabalho e das organizações, PTO. Borges, em 2010, foi quem disse isso. Os questionamentos e reflexões quanto ao campo de atuação da psicologia organizacional e do trabalho e suas relações com a formação dos psicólogos já vêm sendo feitos há bastante tempo. Spink, em 96, argumenta que, abre aspas, o termo psicologia do trabalho é tão descritivo quanto psicologia fora do trabalho. A multiplicação de elementos de atuação acontece sem nenhuma base teórica que sirva de moldura ou sem qualquer disputa teórica clara que possa servir como um diálogo de referência, como, por exemplo, na área da psicologia clínica. Tão confuso é este tumulto de temas que não é de estranhar que a própria psicologia prefira deixá-lo sobreviver marginalmente no campo dos recursos humanos, ou relegado a um tópico do 5º ano do curso da graduação de psicologia e uma triste experiência de estágio na área de seleção de pessoal. É onde tudo começa. É raro encontrar psicólogos que fazem do terreno do trabalho seu foco substantivo. Muito mais comum é ouvir que a presença nesse campo se dá por razões instrumentais. Fecha aspas. Tais críticas constituem essencialmente um conjunto de reflexões produzidas em grande parte nos anos 80 e 90 sobre essa ambiguidade do próprio campo, corroborando de forma mais ou menos direta os apontamentos de Codo, 1985, Borges Andrade, 86, Jacques, 1988, para citar apenas alguns. Portanto, em linhas gerais, é possível observar desde as primeiras reflexões sobre o tema, Sampaio, 98, até as publicações mais recentes, Bandassoli, 2011, um esboço progressivamente delineado em torno de duas grandes correntes. Quais são elas? Abordagens, né? A primeira, mais voltada para os estudos em torno das organizações, e outra mais dirigida para os estudos em torno da categoria do trabalho. Uma mais voltada para a organização e outra mais voltada para o trabalhador. Importa reconhecer que as subdivisões entre esses dois grupos são múltiplas e diferenciadas, pois refletem, em grande parte, os alinhamentos dos seus preponentes e identificam as matrizes por eles utilizadas. Sampaio, em 98, por exemplo, opta pela divisão em 3 faces. Olha que interessante, as 3 faces. Psicologia da indústria, psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Psicologia da indústria, psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Para Bandasolini, 2011,
As apropriações que a psicologia faz da categoria trabalho podem ser agrupadas em 3 vias: organizacional, social e clínica. Outros autores como Gondim, Borges, Andrade e Bastos, 2010, incluindo referências internacionais, mostram que a classificação tem adquirido cada vez mais diversidade, alterando-se conforme o critério a ser utilizado. Temas investigados em pesquisas, áreas de concentração, linhas de pesquisa de programas de pós-graduação ou palavras-chave utilizados para identificar publicações em periódicos científicos, para mencionar apenas alguns. Em momentos mais recentes, o debate vem se intensificando, especialmente no espaço acadêmico. A psicologia organizacional é muitas vezes acusada de entender o trabalho apenas como uma atividade produtora de valor econômico, priorizando o ajustamento dos sujeitos, a lógica da previsão e do controle da força de trabalho por parte de grupos dirigentes das organizações. Seria ela, assim, uma psicologia do capital. Interessante, né? Quem disse isso foi Eloane, 2005, e o Conselho Federal de Psicologia, em 2010. Numa outra perspectiva, marcando um lugar de defesa desse domínio do conhecimento, encontra-se a crítica em relação ao discurso. Crítica em relação ao discurso. De que só será possível uma psicologia do trabalho plenamente comprometida com os interesses do trabalhador se houver uma cisão com uma psicologia das organizações, que estaria supostamente comprometida com os interesses do capital e contra os trabalhadores. Isso foi o resultado de uma série de estudos do SBPOT em 2009.